Irmãos e irmãs, ontem nós celebrávamos o dia de todos os santos, aqueles que estão no céu, que são anônimos, que não sabemos o nome. No dia de hoje nós celebramos os fiéis defuntos, aqueles que faleceram, que estão no purgatório. Como não sabemos quem está no céu, quem está no purgatório, nós rezamos por todas as pessoas que nós amamos. Daqui a pouco no credo, quando nós estivermos em pé, nós vamos professar juntos uma das maiores belezas e riquezas da nossa igreja. Eu creio na comunhão dos santos. Todos os católicos deveriam conhecer, deveriam acreditar o que significa isso que nós repetimos todos os domingos. Eu creio na comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? Comunhão dos santos não é Nossa Senhora, Santo Antônio, São Francisco, eles comungando junto lá no céu. Essa não é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é um grande mistério, talvez um dos mais lindos da igreja. A igreja católica, apostólica, romana, a igreja fundada por Jesus, ela está em 3 estados diferentes. Aqueles que quiserem colocar a palavra lugar, que for mais fácil, a palavra lugar não é uma palavra boa, porque aqui não entra tempo, não entra espaço, mas quem quiser colocar a palavra lugar pode colocar. Não é uma palavra boa, mas é para entendermos. A igreja, ela está em 3 estados diferentes. A igreja está na terra. A igreja que está na terra, ela se chama militante. A igreja, ela está no purgatório. A igreja católica está no purgatório. Quem está no purgatório é igreja. A igreja que está no purgatório nós chamamos de igreja padecente. A igreja também está no céu. A igreja continua no céu. A igreja existe no céu. A igreja no céu nós chamamos de igreja triunfante. A igreja católica ela é militante, padecente e triunfante. E entre esses 3 estados da igreja existem como que vasos comunicantes, uma conexão, uma comunicação, como se fosse tubos, como se fosse cabo, que unisse esses 3 estados e entre eles existe comunicação, existe diálogo e existe ajuda mútua. A igreja não está apenas na terra. Aqueles que estão no purgatório são igreja. Aqueles que estão no céu são igreja. E aqui, aqueles que estão no céu, que são a igreja triunfante, eles não precisam mais receber. A igreja triunfante apenas oferece. Aqueles que estão no purgatório, que são a igreja padecente, a igreja padecente, ela apenas recebe. A triunfante no céu apenas oferece. A padecente que está no purgatório apenas recebe. Recebe do céu e recebe da terra. E a igreja terrestre, a igreja militante, aquela que está na terra, que somos cada um de nós, nós recebemos do céu e nós doamos para o purgatório. Este mistério entre os 3 estados da igreja que forma uma igreja se chama comunhão dos santos. Esta é uma das grandes belezas da nossa fé, por quê? Todos nós, sem exceção, vamos passar pelo drama, pela dor de perdermos pessoas queridas. Sem exceção. Todos que estão aqui já perderam pessoas queridas. Algumas mortes são mais difíceis. Tocando na ferida de alguns, tocando na minha, da minha família, de avós, da minha família. Talvez uma das mortes mais difíceis é o suicídio. Suicídio é uma das dores que mais... pleonasmo vicioso. Suicídio é uma das dores que mais dói, que dói lá no fundo da alma, que dói lá no fundo da alma. E com todo respeito, quando é uma mulher, uma mãe, dói mais ainda. Que difícil de dar um consolo. Tocar na ferida, isso daqui é assunto da vida. O padre não está contando nada de extraordinário, é assunto da vida. Às vezes eu estou na casa mortuária e vou meio com jeito, não faz muito tempo. Chegou uma senhora e disse assim: padre, não sei se é parente ou não é, não vem ao caso. Padre, é meu irmão. É? Ah, mas não elogia muito não, padre. Tinha 3 mulheres e devia para todo lado na sociedade. Não elogia muito não, hein? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar na homilia? Agora existem casos que a pessoa diz: padre, às vezes é o sacristão.
Padre, tirou a sua própria vida. Que dor, que dor. Há mais ou menos 400 anos atrás, uma mãe procurou Afonso de Ligório, bispo, Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, e disse para Santo Afonso que o filho tinha pulado do alto da ponte, no rio, e tinha tirado sua vida. 400 anos atrás. Cabeça um pouco diferente da nossa, para não falar antigo, ultrapassada, não é isso, um pouco diferente de nós. 400 anos atrás. Eu falo isso para católico não continuar dizendo bobagem, e mais atrapalhar e destruir o coração de alguém do que ajudar. Às vezes tem pessoas que ensinam coisas que não é católica. E aí procurou Santo Afonso de Ligório e disse: Padre, bispo, meu filho pulou do alto da ponte. O santo chorou e disse: mãe, entre o alto da ponte e o rio existem alguns segundos. Em alguns segundos a misericórdia de Deus pode agir e pode salvar aquela pessoa. Confie. Nunca coloque ninguém no inferno. A igreja nunca falou, nem Judas a igreja fala que está no inferno. Perdão se alguém é descendente de alemão aqui. Nem Hitler a igreja fala que está no inferno. E aí poderíamos citar alguns outros nomes. Nunca a igreja fala que existem pessoas que estão no... Ali, a igreja fala que tem pessoas que estão no... Isso, mas... Existe o inferno? Existe. Existem pessoas lá? Possivelmente existe, mas só Deus conhece o coração. Para acontecer um pecado, e agora falando diretamente do suicídio, para acontecer um pecado, para algo ser realmente grave, é preciso que exista conhecimento, vontade e liberdade. A maioria das pessoas que tiram a sua própria vida, elas fazem isso porque estão doentes. Elas não fazem isso porque querem provocar a Deus. Elas não fazem isso porque querem abandonar a família. Elas fazem isso porque querem resolver um problema. Aqui a água já bateu lá em cima. Não estou justificando. A água já bateu lá em cima da cabeça. O copo já está tão cheio. A pessoa ela sai tão de si. No Brasil, uma expressão pejorativa, a gente diz que a pessoa, de vez em quando ela teve um surto, saiu da casinha. É um drama, a pessoa não aguentou. Ela pensou que estava resolvendo um problema, mas no final ela estava criando um problema muito maior. Então, e aqui o Padre Daniel, celebro a missa aqui, eu como pastor tenho a missão de evangelizar. Vou ficar muito triste se algum paroquiano alguma vez disser para alguém: suicidou, está no inferno. Não seja cruel não, hein? Quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Pode ser que tenha pessoa que está direto na missa, pode ser que não vai para o céu. Só Deus conhece o coração do ser humano. E aqui entra algo bonito. Nós temos aqui o seminarista José Maria, se Deus quiser muito em breve vai ser padre. Eu, quando eu estava no seminário, ouvi uma vez uma frase tão sábia, guardei para o resto da minha vida e hoje eu trago para o meu ministério. E eu peço que vocês guardem também no coração de vocês. Nunca minimize o sofrimento de ninguém. Dá para perceber ou não? Faz assim com a cabeça, se percebeu? Dá para perceber o que o padre está dizendo? Nunca minimize o sofrimento de ninguém. Por exemplo, depressão, frescura, bobagem, falta de fé. Não, depressão é algo muito sério. Depressão é o mal do século. Ter uma pessoa com depressão na casa é muito difícil. Você quer chacoalhar, quer motivar, quer conversar, mas você vê pela cara. Está doente, está cansada. Não diga, um padre no Brasil... Uma vez, depressão é falta de fé, é falta de Deus. Um padre muito bom, hein? Errou. O que aconteceu com ele alguns anos depois? Vários meses na cama com depressão. Depois pegou o microfone e disse: perdão, eu errei. Eu tive depressão. Não é falta de fé, é uma doença que precisa ser tratada. Quem tem câncer, não é para só pedir para o padre jogar água benta e abençoar, tem que procurar tratamento. Quem de repente tem cálculo renal, como eu tenho ou tive, não é só dizer reza uma Ave Maria para mim, não é só, vale muito, tem que procurar tratamento. A depressão é a mesma coisa.
O ser humano não é uma máquina que você joga um monte de comprimido e funciona, não. Então, guardem no coração. Eu digo isso como pastor. Não deixe que essas palavras entrem num ouvido e saiam no outro. Nunca minimize a dor de alguém. Um grande amigo é aquele que chora quando alguém de fato está chorando. Se alguém que você ama perdeu um ente querido, no dia do funeral, no cemitério, não sei como que é a cultura de Macau, cultura portuguesa, mas eu digo pelo Brasil, pelo meu país, quando alguém perdeu um ente querido, não precisa falar muito, dá um abraço e diga assim para a pessoa: conte comigo, ó, vai lá na missa de funeral. Por isso que missa de funeral não fico batendo, brigando, nunca vem na igreja, só vem em missa de funeral. Louvado seja Deus porque está lá, louvado seja Deus porque vem. Se vocês conhecem alguém que perdeu um ente querido, dá um abraço e diga assim: conte comigo. Ótimo. Dá um abraço e diga: conte comigo. Agora, querido irmão, querida irmã, desespero é uma palavra que não combina com católico. Desespero é uma palavra que não combina com quem tem fé. Perder um ente querido dói. Dói lá no fundo da alma. Pessoas aqui já perderam um marido. Talvez tem pessoas que já perderam a esposa. Muitos aqui já perderam os pais. Dói. Dói lá no fundo da alma. E aqui não é ser pessimista. Posso falar ou não? Vai doer para sempre. Até o último dia da sua vida. Vai doer para sempre. Porque ninguém consegue ocupar o lugar de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que nós amamos. Dói, dói. E vai doer para sempre. Mas agora existe uma palavra usada pela psicologia, que serve muito para a religião, que serve muito para a fé. A palavra ressignificação. Nós que somos católicos, nós somos ressignificadores por excelência. O que significa isso? Dar um sentido diferente para a dor. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Essa palavra, o meu pai, a minha mãe, esse pronome possessivo, ele deve ser usado com muito cuidado. Porque é um termo imperfeito. Meu pai e a sua mãe, de certa forma é seu, de certa forma. O celular é meu, o telemóvel é meu, eu faço o que eu quero. Agora o seu pai e a sua mãe, antes de ser seu, ele é de... E Deus chama quando Ele quiser. Às vezes pessoas revoltando com Deus. Onde está Deus? Por que Deus fez isso? Onde está Deus? Querido, alguém te enganou falando que seu pai e a sua mãe nunca iam morrer? Alguém te enganou falando que seus filhos nunca iam embora? Alguém te enganou falando que o Papa ia viver para sempre? Deus deu, Deus deu, Deus tira. Só Ele sabe o momento. E aqui entra algo, Padre, não está falando para deixar de sofrer, porque eu já falei que a dor vai doer e vai doer muito. Mas sofra como católico, não sofra como pagão. Sofrer como católico é dizer: Jesus, eu não queria, eu não entendo, mas eu te amo. Eu não queria, eu não entendo, dói, mas eu te amo. Eu estou aqui. Que absurdo! Perde o pai, perde a mãe, deixa de ir na igreja. Aí que tem que ir mais ainda. Perde o esposo, a esposa, perde um amigo e deixa de acreditar em Deus. Que loucura! Aí que tem que acreditar mais ainda. Porque se Deus não existe, meu Deus, se Deus não existe, acaba tudo, vira como se fosse um pedaço de folha, um pedaço de terra. Não é isso. Para nós, a morte é um abraço eterno em Deus. A morte é um abraço eterno em Deus. A morte é o cume, é a realização plena da vida humana, porque ela se encontrará para sempre com o Criador. Por isso que o termo mais correto, claro, ninguém vai conseguir mudar dicionário e mudar nada, não dá para mudar, mas o termo mais correto não é morte. Essa palavra está errada, essa palavra não devia, essa morte devia existir para os animais, para as plantas. Para o ser humano não deve existir morte.
e aqui principalmente para quem está salvo, existe viver de uma forma diferente. Para nós não existe morte, para nós existe viver de uma forma diferente. Aqui está a beleza da fé, porque se a nossa fé não servir para isso, o que a gente está fazendo na igreja? O que está valendo a nossa oração? É só um ritual? Tem um banco marcado que é seu, vem lá, bate o ponto, sentou, volta para casa, cumpriu a obrigação. Não, não é isso. A fé ela tem que tocar e transformar a nossa vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, hoje é dia, se for necessário, dia de ficar com o coração triste. Dia, se for preciso, de chorar. Dia de ter saudade. Mas dia de fazer uma grande declaração de fé e de maturidade na fé, dizendo: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe. E o Senhor cuida de tudo. Senhor, eu te amo. E o padre encerra dizendo assim: querido irmão, querida irmã, lembre e nunca se esqueça que um dia Deus vai lhe chamar. De Deus ninguém esconde nada, a Deus ninguém engana. Resolva o que você precisar resolver antes de chegar esse dia, porque vai ser muito triste uma pessoa não viver a eternidade com Deus. Não é para ficar desesperado, nada disso, nem exagerando, de repente sentiu uma raivinha, já acha que vai para o inferno. Não, não é isso. Mas resolva as coisas que precisam ser resolvidas e não perca tempo e não sofra e não coloque uma lente de aumento em coisas simples e pequenas e passageiras da vida. Que a morte nos ajude a refletirmos sobre aquilo que realmente é importante na nossa vida. E depois de Deus, aquilo que é mais importante é nós amarmos aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Não deixe alguém morrer para você dizer eu te amo. Não deixe alguém morrer para você sentir saudades porque você não deu um abraço e nem disse a qualidade das pessoas. Aproveite enquanto essas pessoas estão aqui na terra. Aproveite enquanto estão ao seu lado. Não espere dos outros a perfeição, que nós podemos esperar só de Deus. Seja mais tolerante, seja mais misericordioso. E aqui quem já tem mais idade, já tem sabedoria nisso, relativize um pouco as coisas pequenas. Não leve tudo a ferro e fogo não. Sabe por quê? Você vai viver sozinho. Vai se tornar uma pessoa, vai se tornar uma pessoa insuportável. Perfeito é só Deus. Valorize aquilo que as pessoas têm de bom. Se prepare, porque não é para tristeza, mas o dia do nosso encontro definitivo com Deus será o dia mais feliz e mais alegre da nossa vida. Porque tudo aquilo que esperamos se concretizará. No dia de hoje, que Jesus nos ajude, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a rezarmos pelos nossos falecidos.